Quando eu penso no meu percurso como contadora de histórias e como eu me tornei uma contadora de histórias, eu acho que tudo nasceu como ouvinte. E tudo nasceu de uma história, que eu vou contar agora. O meu avô, de parte de pai, porque toda história, né, ela tem toda origem, tem dois começos. Um que é o lado do pai e o outro é o lado da mãe. A família do meu pai é aqui do interior do Ceará, lá do Iguatu. E meu avô se casou com uma mulher que era muito bonita, que é a Dona Maria. E ele tinha muito ciúme disso. Por conta disso, ele brigava com todo mundo. Porque, além de ciumento, ele era um homem muito difícil. Ele brigou com a cidade toda. Quando ele brigou com a cidade toda, ele decidiu ir embora para um outro lugar. Pegou minha avó, pegou meu pai, a irmã deixou 3 filhos que já eram adultos lá. Ele simplesmente fechou a casa, vendeu, foi embora, não avisou ninguém. Quando o pessoal acordou, era o canto mais limpo. Ele pegou a estrada, foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, detestou a cidade lá dentro, sua cidade barulhenta, detestou. Foi para o Rio. Chegando no Rio, também não gostou. Achou o carioca folgado. E aí ele, que era Ourives, pensou, eu sou Ourives, eu devo ir para onde? Para onde tem ouro. Foi então que ele teve essa ideia de pegar meu pai, minha tia e minha avó e ir para a Serra Pelada, atrás de ouro. Mas só que para chegar de Serra Pelada, lá no Rio de Janeiro, onde ele estava, ele tinha que atravessar o país. E no caminho dele atravessar o país, ele chegou em Minas Gerais, mais especificamente em Patos de Minas. Quando chegou em Patos de Minas, ele olhou para um lado, olhou para o outro e gostou daquela cidade. E desistiu de ir para a Serra Pelada e ficou em Patos de Minas. E aí, começa a segunda parte. Porque o meu avô, de parte mãe, ele era agricultor do interior de Patos de Minas. Ele tinha terra e vivia e criava os filhos com aquilo que ele tirava da terra. Só que, o que acontece? Só que a cerca dele, por conta de disputa, foi diminuindo tanto. Diminuindo. Quando chegou a um ponto que não tinha mais onde plantar. Então, o que ele fez? Ele teve que se mudar. Teve que mudar de profissão. Ele pegou a família, a minha avó, os filhos, e nisso incluía a minha mãe, que era mais velha, e se mudaram para Patos de Minas. Saíram do interior de Patos de Minas para Patos de Minas. E quando a minha mãe, que foi morar em Patos de Minas, conheceu a família do meu pai e acabou indo trabalhar na joalheria, na rejoalheria, nunca acerta essa palavra, que ele também consertava relógio, relojoeiro, então é relojoaria. Eu sempre falo errado essa palavra. Foi trabalhar lá e conheceu, juntou as duas partes que acabou me gerando, a minha mãe e o meu pai. Só que quando eles começaram muito como amigos, só que quando começou esse namoro, a família do meu pai foi completamente contra. Mas contra, absolutamente contra. Porque dizia que a minha mãe merecia alguém melhor do que meu pai. Porque, infelizmente, meu pai já mostrava todas as características que meu avô tinha de ser turrão, briguento, ciumento. E o que acontece? Mesmo essas coisas do amor, você sabe como é que é. Minha mãe não ouviu nada. E disso dela não ouvir, acabou casando com meu pai e disse, tá aqui o resultado. Eu e os meus irmãos. Só que o meu pai, como eu já disse, era muito parecido com o meu avô. Ele, então, começou a brigar com todo mundo, inclusive com a minha mãe, porque ele tinha muito ciúme. E um dia, ele resolveu refazer os passos do meu avô. Ele pegou, nessa época só tinha eu e minha irmã. Ele chegou para minha mãe e falou, a gente vai se mudar. E ele fez o caminho de volta, vindo de Patos de Minas e voltando para o Ceará. E é engraçado nessa história toda, que a minha mãe, ela ficou exilhada, ela ficou isolada, ela saiu de Patos de Minas, onde ela tinha todos os laços, todos os amigos, toda a família, e veio para o Ceará, onde meu pai não tinha contato com poucas pessoas da família dele, e a gente formou um núcleo familiar isolado. Nisso é engraçado, porque minha mãe, por ser mineira, todo mundo brinca dizendo que mineira é contador de história, e minha mãe não foge dessa regra, ela contava pra gente, pra mim, para meus irmãos, muitas histórias. Mas só que no lugar dela contar histórias de contos de fadas, ou ela contar causos, a minha mãe começou a contar as histórias que a gente brincava e dizia que lá vinham as histórias de Patos de Minas. E nas histórias de Patos de Minas, ela contava as histórias do pai dela,
meu avô, da mãe dela, minha avó. Contava as histórias da família, que eu não conhecia, porque a gente estava aqui no Ceará. Ela contava histórias de quando ela era menina. Ela contava, porque ela conhecia há muitos anos meu pai, as histórias do meu pai, de quando ele era jovem, de quando ele estava no exército. Ela contava e rememorava todo aquele processo que ela tinha vivido num outro lugar, do lugar que agora ela estava separada. Então, quando eu volto a pensar nisso, né, sobre o meu aspecto de ouvinte, vendo essas imagens da minha mãe que me contava essas histórias, eu fico pensando duas coisas. Primeiro, sobre a contação de história. A primeira, é inegável que é um ato de afeto. Então, nessa história dela nos contar histórias, ela nos ligava a pessoas que estavam distantes. Ao mesmo tempo que ela reforçava os laços dela conosco, filhos, ela reforçava também um lugar de pertencimento, de fala, porque ela falava de onde ela veio, ela contava de histórias que a gente, criança, não poderia viver por conta de um distanciamento físico, que naquela época não tinha, por exemplo, a internet, como agora, que facilitava. Então, essas histórias eram uma forma de linkar a gente àquele lugar. E, por um outro lado, depois de um tempo, isso já a mulher, eu percebo também de outra forma essa história, que ela contava essa história como uma forma até de uma resistência, de um lugar que ela foi privada. Então, pensando a contação de história disso, isso me abre um leque muito mais grande. E a gente pensa, por que a gente conta histórias? A gente já ouve muito contar histórias para criar laços, que é o que eu já disse, contar histórias para formar leitores, contar histórias para entreter. E eu fico pensando dentro dessa minha história, quando eu comecei a contar a história, eu comecei dentro do princípio desse entretenimento. Eu comecei a contar histórias que eu lia. Eu não contava essas histórias da minha família. Eu contava as histórias que eu lia nos livros. Então, passei por todo aquele percurso de contar primeiro os contos de fadas, que eram as histórias que a gente tem acesso. Eu tinha acesso através dos disquinhos, através do cinema, através dos livros. Depois comecei a contar as histórias a partir dos livros, a partir dos recontos de Monteiro Lobato, quando eu via histórias de Tia Anastácia, as histórias, adaptações que ele fazia de 12 Trabalhos de Hércules, adaptações que ele fez A Volta ao Mundo em 80 Dias, As Aventuras do Sítio do Pica-Pau de Amarelo, depois através de Câmara Cascudo, quando eu ganhei de presente os contos do Brasil, contos tradicionais do Brasil. Então comecei a contar essas histórias dentro de um princípio de entretenimento mesmo, dentro de uma livraria. Eu contava para divertir. Eu contava porque eu me divertia contando aquelas narrativas, as narrativas que eu rememorava o meu passado de leitora. E nisso, que é ótimo, eu fiquei nesse percurso mais ou menos durante uns 10 anos. Então, a gente ficava muito contando essas narrativas. E na medida em que eu comecei a ministrar oficinas, eu ficava perguntando sobre o que eu gostaria de falar como contadora de histórias, sobre o que eu acho importante falar, sobre o que é necessário para mim falar. E a partir do momento que eu comecei com esses questionamentos, no sentido da troca, eu comecei a relembrar dessas histórias que a minha mãe contava. E comecei a ver, a partir dessa luz, o repertório que eu trazia como contadora de histórias. Porque, nesse sentido, eu comecei a olhar de outra forma sobre o material e escolher, a partir de uma outra maneira, o material que eu escolhi para trabalhar, para criar uma personalidade na hora de contar. Quando hoje eu olho para trás, histórias, eu peguei até uma aqui que eu vou ler. É rapidinho, então não tem. E eu acho que tem muito a ver com esse tempo de quarentena, quando a gente pensa da função do artista dentro da quarentena. E a gente, enquanto contadores de histórias, do que alimenta a gente para o que a gente vai contar e gerar recurso. Tem uma coisa, enquanto criança, quando eu buscava o que me trazia o prazer e o encantamento da leitura, que eu detestava qualquer coisa que tivesse uma lição, ou que me reportasse
ao aprendizado de um sentido formal, de que eu tinha que tirar uma moral da história daquilo ali. Então, de certa forma, eu sempre detestei isso, as fábulas. Quase todas as fábulas eu detesto, mas tem uma que eu detesto especialmente, e é essa que eu vou ler agora, que é essa aqui. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco do trigo, estou com a fome danada e acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, eu não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Então, quando eu vejo, hoje em dia, eu que reconheço como minha profissão a questão de contadora de história e atriz, ou então seja, a profissão de artista, e eu vejo esse material como uma fonte de repertório, e quando a gente conta uma história dessa sem um posicionamento crítico, eu penso que qual é a função mesmo, utilizando a função política do nosso trabalho, e eu me pergunto sobre o que a gente está narrando e o discurso do que a gente narra. E aí eu pego, quando a gente pega esse debruça em cima desse material, principalmente esse material mais antigo, esse material que ainda hoje a gente se vê reproduzindo dentro da escola, que a gente vê se reproduzindo dentro dos espaços de entretenimento, e a gente pega esse material sem nenhuma reflexão crítica, eu acho que a gente comete, é muito delicado essa posição. Por exemplo, quando você pega esse texto, que é um texto que vem de depois de, acho que é século III depois de Cristo, e você leva isso, e você não pensa dentro de que discurso é esse que está atacando. Então, o preguiçoso, a cigarra, que canta, e que é uma metáfora para o artista, ela está cantando, então ela está exercendo um trabalho. Então, a formiga é laborosa porque ela está o tempo todo reproduzindo sem pausa, e a gente também age como uma formiga, só reproduzindo esse material e utilizando isso como um material sem se aproximar, sem fazer uma leitura crítica. Eu fico muito perguntando da função política da contação de histórias. Eu acho bem engraçado, um dos primeiros cursos de contação de história que eu fiz foi com o Zé Boca, que é um grande contador de histórias, mestre da contação de história, paulistano, e ele disse uma vez, brincando numa conferência, ele disse, eu sou contador de história e eu sou um ser político. Eu sou político dentro da minha contação de história. E fazer contação de história, narrar, é a minha resistência. Porque se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria... Se eu não estivesse fazendo isso, eu poderia estar vendendo celular. E eu gosto muito dessa metáfora que ele faz, me remete muito a essa fábula também, de como é que a gente vê o nosso trabalho. E aí eu levo para o começo, quando eu conto da história da minha mãe. E é como ela reconstruiu a narrativa dela dentro do espaço de isolamento, que não deixa de ser parecido com essa quarentena que a gente está vivendo, lógico, dadas as diferentes proporções, e como aquelas narrativas, de certa forma, a salvaram. E como isso gerava um encantamento para a gente dentro do pertencimento. Então eu fico pensando como a gente escolheu o repertório da gente enquanto contador de história, tendo luz. É lógico que existem vários caminhos, não existe um único, existe o que é certo e o que é melhor para a gente, como a gente se identifica naquele momento. Hoje em dia, quando eu penso no meu trabalho, eu acho que eu estou muito mais distante desse livro, eu estou muito mais próximo, por exemplo, da Adriana Partipim, quando faz a Formiguinha Bossa Nova, ou quando você pega livros como esse, que eu acho maravilhoso, que é o Omobá, Histórias de Princesa, da Kyu-san Oliveira, que também é contadora de histórias, ou de histórias como
o Vitor Cabeça de Vento, da Pérsia Montenegro, que é uma história linda, que ela fala de um menino que tem déficit de atenção. E ela trata isso com uma delicadeza e uma coisa positiva, lançando um olhar muito bonito. Não que a gente vá trabalhar sempre histórias pesadas, histórias reflexivas nesse sentido da natureza política, mas quanto mais a gente se debruça dentro do nosso material e quanto mais a gente pensa em trabalhar com camadas. Por exemplo, tem esse livro que eu acho maravilhoso, que se chama A Raiva. Na Raiva é uma história super simples, ele é quase para leitores de leitores de inicial, porque ele tem uma sintaxe muito simples. Mas quando você vai vendo a história dessa raiva que começa pequenininha e que ela vai se alimentando e ela vai ruminando e ela vai apontando para as pessoas e ela vai crescendo a um ponto que ela chega, olha, começa a interferir tudo. Ela vai tomando conta de tudo ao ponto de se tornar enorme, ao ponto de sair da esfera pessoal e engolir uma cidade. E quando ela engole uma cidade, ela explode. Quando a gente pega um livro como esse, ele abre um campo de leitura que amplia de significados. A gente pode estar falando, numa primeira instância, da raiva que a gente sente, como essa raiva toma conta de tudo. E a gente pode lidar com a nossa raiva pessoal. A gente pode entender isso como uma coisa maior, como um projeto que toma conta de tudo. E a gente pode acabar falando tanto para a criança e a gente pode estar falando também para o adulto. Quando eu vou escolher os livros, escolher meu repertório, além dessa questão desse pertencimento, desse elo, dessa reflexão sobre o que está sendo dito naquele discurso, ou como, melhor, eu vou reconstruir esse discurso através da minha fala, através do meu ofício, eu penso muito no encantamento de criança. Eu penso muito, quando eu leio um livro, eu tento sair do meu lugar de adulto e pensar, caramba, será que com criança eu adoraria ouvir essa história? E aí eu chego em histórias como essa aqui, por exemplo, do Meu Cachorro é um Elefante, que é uma história divertidíssima de um menino que disfarça um elefante. E isso é engraçado porque quando a gente encontra o nosso ponto de conexão sobre um material, a gente pode reconstruir esse material à luz do que a gente pensa e à luz do que a gente acredita. A gente constrói isso enquanto discurso. Eu trouxe esse livro da Kiwi-san para mostrar que é muito interessante nisso, pensando como reconstruir essas narrativas. A Kiwi-san Oliveira, ela trabalha com histórias dos orixás femininos. Então, ela pega um material tradicional, mas na hora em que ela vai abordar esse material, ela traz esse material através do seu filtro pessoal e ela cria narrativas em que a criança contemporânea, a menina, ela entra em contato com essa princesa. Essa princesa, ela se reconhece nessa princesa, ela vê dentro desses elementos a questão do pertencimento da negritude, do empoderamento da beleza negra, da beleza dessas narrativas, e ela vai contando essas histórias e criando esses laços. É engraçado, com o passar do tempo de narração, né, que eu já trabalho há quase 20 anos com a narração de história, e eu digo que meu trabalho como contadora de história começou como ouvinte, ouvindo essas narrativas que a minha mãe contava. E depois, desse ofício de quase 20 anos, eu comecei a contar muitas histórias. Eu falava e contava muitas histórias. Hoje em dia, é engraçado que nos projetos eu já gosto de ouvir. E eu vivo uma fase, pensando nessa coisa da produção de discurso, pensando a contação de história dentro de um processo que contar também
e de induzir as pessoas a me contarem histórias. Nesse sentido, tem 2 projetos que eu ando desenvolvendo, que eu chamo de que são contações de história como um pretexto. Um pretexto para gerar outras conversas e outras narrativas. Dentro disso eu tenho um que chama Sabores de Literatura. É um cardápio literário em que eu brinco que a palavra tem sabor. Ela pode ser doce, amarga, salgada, ela pode ser ácida. E aí tem uma relação de textos a partir dessa comparação com sabores. E eu ofereço esses textos para as pessoas. E a partir disso eu começo a traçar um diálogo com essas pessoas. Essa apresentação eu vou fazendo de poucos encontros, até 5 pessoas por vez. E a gente vai criando e discutindo a partir daquilo que é jogado. Um outro trabalho que eu faço, que é a partir de memórias de mulheres cearenses, que é o Mnemosine, que eu parto de cartas de um jogo de memória e vou contando essas narrativas. Mas é um trabalho aberto, em que as pessoas também participam. Já que eu coloco uma carta, deixa eu achar a carta aqui, que ela convida justamente o espectador a contar uma história de uma mulher que ele admira, uma mulher que poderia estar nesse rol de mulheres célebres. E a partir disso, eu que sou contadora de história, acabo sendo ouvinte e acabo recebendo outras histórias que acabam entrando dentro do projeto e retroalimentando. Então, por exemplo, tem uma história, no final de uma apresentação, uma senhora me disse, desse jeito, ela, ai, Paula, adorei essas histórias dessas mulheres. Tem uma amiga minha que adoraria estar aqui, porque a avó dela, ai, eu não sei nem se eu devia estar falando isso, mas ela bota assim, a avó dela era índia canibal que come gente. Nessa hora eu fiquei chocada. Eu falei, mas escutei, né? Uma senhora que estava contando. Pois você acredita que o bisavô dela entrou no meio do mato e pegou essa índia canibal, e falou, vou salvar essa mulher. Eu vou levar essa mulher e vou me casar com ela. E ele levou Paulo. Ela disse, levou a índia, amarrou e levou para dentro. Mas a índia era rebelde, ela fugia. E ele ia lá e buscava botar ela dentro de uma jaula. Até que, graças a Deus, ela ficou civilizada. E aí está aí a família linda. Então, quando a gente pega e a gente vê essas narrativas que a gente vai reproduzindo sem consciência nesse sentido, que a gente vai narrando sem um pensamento crítico, como a gente vai reproduzindo, como a gente pega, por exemplo, voltando a Cigarra e a Formiga, a gente pega essa narrativa e a gente, quanto artista, a gente leva essa narrativa sem propor uma releitura crítica, sem um posicionamento, sem perpassar por nosso filtro pessoal e a gente se posicionar. A gente vê como a gente vai perpetuando e como as narrativas elas nunca saem de um determinado lugar de fala, de um lugar de dominação. E aí, então, nisso, eu volto ao Zé Boca e eu penso que sim, que esse ofício do contador de história, ele é sim encantamento, ele é sim alegria, mas ele é também político, ele é também um espaço de reflexão e um espaço para a gente questionar esses lugares de fala. Então, enquanto contadora de história, eu sei da onde eu vim, eu conheço as histórias e eu sou capaz de olhar criticamente para esse lugar, para eu reconstruir essas narrativas que me chegam e eu poder me colocar no hoje, enquanto mulher, enquanto artista, enquanto educadora, enquanto ser político. E eu acho que nesses dias, mais do que nunca, por isso, é necessário que todos nós, conheçamos as nossas narrativas e que a gente seja capaz de olhar com criticidade. E para isso a gente tem como voltar agora uma frase do Eco. O Eco tem uma frase que diz que o que comanda a história não é a boca, é o ouvido. A gente tem que abrir bem muito o nosso ouvido, ampliar a nossa escuta,
de uma forma maior, ampliar e alimentar no máximo possível, para que a gente possa sim reconstruir e construir nossos discursos. E eu acho que é isso. É sobre isso que eu pensei. Eu acho que é uma fala que eu ainda não tinha articulado sobre a contação de história. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar durante a quarentena. Muito obrigada, gente. Espero que tenha sido útil. Obrigada.